Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais um tour. Hoje de um apartamento de 180 metros no Brooklyn, um apartamento que eu entreguei já faz 3 anos. É uma família super querida de um casal jovem que trabalha muito e tem 2 filhas pequenas. A gente começou esse processo com eles, na época inclusive que uma delas era pititita, tinha acabado de nascer. Então foi gostoso acompanhar e é gostoso ver como a família está evoluindo, né? Vou começar contando uma coisa importante. Era um apartamento que já tinha sofrido uma reforma e eles tinham feito algumas decisões e trazido algumas soluções legais que a gente quis manter. A gente, por exemplo, tinha um projeto de iluminação com uma escolha técnica muito bem feita. A gente tinha automação, a gente tinha painéis que foram pensados até o teto, portas altas, e isso tudo a gente, enfim, achava que precisava ser mantido. Mas a gente tinha uma linha de estilo que não tinha absolutamente nada a ver com o que eles queriam. Painéis muito escuros, com madeira com brilho, e isso eles queriam, de fato, alterar de forma definitiva. E foi isso que a gente fez. A gente trouxe uma nova roupagem para esse apartamento, com cores neutras, suaves, espaços pensados para que não fossem atravancados e soluções criativas para a casa que tem criança. Bom, eu vou começar então por esse lado, contando que essa televisão aqui, ela ficava aqui. E vocês estão vendo que tem uma marcação aqui de um friso? Isso era um painel da TV. E a gente queria inverter essa posição porque eles queriam um sofá grande, né? É uma sala retangular. Então, se eu tenho um layout onde a televisão está aqui, naturalmente eu encurto o tamanho do sofá. Então, quando a gente troca, a gente inverte isso, eu consigo um espaço bem interessante para um sofá de uma família grande, né? Que quer se jogar aqui para poder assistir TV, que quer as crianças correndo pela casa. Então, essa foi a primeira grande decisão que a gente tomou aqui. É um sofá bem grande, é um sofá retrátil que eles pediram. E isso também é uma coisa legal de dizer. A gente desenha normalmente as peças e executa essas peças com um tapeceiro. E isso é legal porque aí eu consigo pensar direitinho qual que é a dimensão que eu quero atrás, qual que é o mínimo, né? Porque normalmente sofás retráteis, ou eles têm que ser muito altos, ou eles têm que tem uma caixa muito larga, e a gente consegue refinar esse detalhamento com o tapeceiro, e isso é uma coisa positiva para o cliente quando a gente consegue personalizar ao máximo. Invertemos o layout. Aqui nesse canto, a gente ganhou esse espaço para ter uma poltrona que cria um diálogo aqui com quem está sentado, mas ao mesmo tempo também cria um cantinho gostoso para descanso, para leitura. Esse lado aqui, a gente pensou numa marcenaria que abraçasse essa nossa sala, que ao mesmo tempo que ela contemplou aqui espaço de decoração, essa área inferior, armazenamento de equipamentos para televisão e emoldurou a janela aqui, que recebeu essa persiana de madeira, ela criou uma prateleira superior que vai dar a volta nessa área toda e chegar lá na nossa copa. E aí eu consigo usar toda essa parte superior para decoração, planta e também para uma iluminação super gostosa. Então, se eu não quiser acender essas luminárias diretas que estão aqui, que hoje tem mais luminárias do que eu normalmente costumo utilizar nos meus projetos de luminotécnica, eu posso apagar e deixar uma iluminação aqui mais gostosa, mais confortável, tá? A gente usou MDF aqui nessa área e também no detalhe aqui da marcenaria, que tem cavas superiores e é 100% fechada aqui à frente. E desse outro lado, a gente lixou e pintou toda essa face
desses painéis e portas que já estavam aqui. Bom, aqui eu tô dentro da nossa caixa azul, é por aqui que a gente chega nesse apartamento. Então vou aproveitar para te mostrar essa porta que a gente tem aqui pivotante e a solução que a gente trouxe para o hall. Uma solução simples, eu pintei a mesma cor aqui no hall para unificar, né? Você tá entrando e aí a porta aqui azul, tudo azul. E a gente desenhou esse banco, que é uma coisa que os clientes pedem bastante também, que é um banco que tem espaço para guardar os sapatos. Então a gente tem aqui uma ventilação pensada e funciona bem para que, enfim, não fique aquele depósito de sapatos que às vezes a gente encontra nos halls dos clientes. Fora essa porta de entrada, ainda nessa caixa acontece lavabo e esse espaço que a gente trouxe para o projeto a pedido deles, que é o escritório que um deles trabalha. Como que a gente conseguiu esse espaço? A gente dividiu parte da dependência de serviço que fica lá dentro, e aí lá ficou uma despensa, e aqui a gente ficou com uma área com um armário bom para ele, mesa de trabalho e armário ainda nessa área superior. Então a gente traz todo esse azul aqui, que tem um link com a estante. Eles tinham muito essa preocupação, né? Contrataram um escritório super colorido para fazer o projeto, mas eles não queriam um punch muito grande de cor. Vocês estão vendo que as cores aparecem aqui de alguma forma, mas de uma forma sutil. E eles tinham essa preocupação com o link das cores, né? Então, o azul aparece aqui de alguma forma, aparece nessa parede, aparece aqui no móvel da sala. Quando eu desenvolvo toda essa área living, sala de TV para cá, eu fico com um espaço bastante generoso aqui para a nossa sala de jantar, que a gente queria 8 lugares, a mesa é uma mesa super confortável, inclusive de uma largura confortável. A gente escolheu essa peça que tem 4 pés nas pontas e essas cadeiras que são cadeiras estofadas. O pendente, ele acompanha, né, essa leitura da mesa, que é uma mesa mais alongada nesse sentido. E a gente aqui fez uma junção do que era uma área mais fechada de churrasqueira, e nesse sentido aqui à frente, vocês vão ver, a gente tinha uma varanda. Então a gente integrou para lá e integramos para cá. Por que que eu não abri aqui também? Aqui eu tinha um pilar, e aí a gente ficou discutindo se a gente deixaria só esse pilar aqui, ou se a gente queria fechar aqui esse restante. E a gente optou por manter uma porta aqui mimetizada nessa parede, que é quando ela fica faceada à superfície que ela tá fechando, sem guarnições, né? E porque aqui atrás vocês vão ver tem uma copinha. E eles falaram, putz, pode ser que aqui, essa copinha, a área que a gente vai comer com as crianças, a baguncinha acontecendo. Então, se eu quiser deixar esse cantinho aqui mais fechado, eu prefiro. Então, a gente deixou assim. E aí, vocês vão ver que pós-pilar, a gente deixou isso super integrado. E aí, eu já aproveito para mostrar o detalhe do buffet que a gente desenhou para eles. O plano é que a gente tivesse algo aqui que parecesse flutuar. E a nossa ideia inicial era que realmente ele fosse fixado só nesse trecho onde está o pilar. Só que aí a gente achou que a gente pudesse estar sendo ousado demais. Era difícil limitar aqui nessa peça o que o cliente ia colocar, o que ele ia apoiar. Tem criança em casa, então a gente solucionou isso como? A gente fez esse pé em acrílico. Então ele traz essa leveza, ao mesmo tempo ele tem uma informação estética aqui, mas e resolve essa questão de, pô, tô aqui, ó, nesse momento. Resolvo apoiar. Quem sabe resolvo sim, tá? Não ia dar muito certo. Então a gente preferiu fazer esse fechamento aqui. A gente usou esse MDF verde que combina super com a paleta que foi escolhida. E aqui atrás a gente já consegue ver como a gente solucionou toda a parte do nosso gourmet. Então aqui a gente tem churrasqueira, área de pia e aqui um bar. Então o que a gente definiu foi, vamos pensar em portas escamoteáveis, e aí eu vou te mostrar o que é escamoteável, Vanessa. Vocês vão ver, vão entender. E quando eles estão usando essa área aqui,
a gente abre tudo e recolhe. Quando não estão, ó, lindeza pura, parece uma grande cristaleira, ninguém sabe o que está acontecendo aqui atrás. E é uma forma de deixar isso mais organizado, né? Tá tudo integrado, tá junto ali a sala de jantar, tá junto ao living, então fica um espaço muito amplo, de bastante circulação e essa organização do que de fato vai acontecer em cada momento. Eu lembro muito bem ainda, e isso é muito curioso, até pensando em mim, né? Eu não esqueço as histórias que eu troco com esses clientes, assim. Eu lembro de cada detalhe de quando eles sentam comigo e falam assim, não, é porque quando a minha família, e aqui eles têm uma família bem unida, e os irmãos se reúnem muito, cunhados, então as coisas acontecem com frequência e eles precisavam oferecer um conforto, né, para essa família quando eles estão aqui. E aí, o fato desse espaço também estar conectado aqui com a Copa, e aí vou te chamar aqui para ver a Copa, ajuda em aumentar os lugares, né? Então a gente tem 8 lugares aqui e tem mais 4, 5 lugares aqui. Então cabe bastante gente da família. Antes de ir para a Copa, já vou te contar aqui o que acontece atrás dessas portas. Já abri aqui para mostrar para vocês. Ó, essa porta a gente abre e recolhe na lateral. E a gente, nesses 3 espaços, tem 3 usos diferentes. Aqui, nessa área, eu tenho adega cervejeira embutida, espaço para bar, café e espaço para copos. Aqui no meio, eu tenho bancada. E aqui, tcharam, eu tenho a churrasqueira. Isso é legal, que eu já expliquei os motivos, né? Mas principalmente quando a gente veio fazer essa reforma, fez sentido pra gente investir aqui nessa marcenaria e organizar dessa forma, do que eventualmente até repensar aqui o tipo de churrasqueira, que é uma churrasqueira convencional, em alvenaria, trocar, mudar todo o acabamento. Então, a gente organizou, obviamente, né? Pintou, deixou bem acabado, mas não mexeu na infra que a construtora entregou. E tem aqui os espaços bem definidos. Olha aqui o nosso tamanduazinho que a gente deu para eles. Já contei essa história para vocês também. Mas enfim, a gente tem aqui tudo isso acontecendo de forma bem organizada. E a Copa, que agora eu posso chegar aqui para te contar melhor, falar um pouco sobre as escolhas que a gente fez aqui. A gente trouxe o mesmo tom do MDF verde para essa parte superior e para as gavetas aqui que acontecem embaixo desse banco, que é a mesma aqui do nosso aparador. A gente fez uma mesa basicone cimentícia e esse tampo a gente usou o mármore branco especial. É o branco Espírito Santo, que é aquele mais simples, porque a gente, enfim, queria enxugar o custo em alguns lugares. E a gente escolheu essa chapa aqui. Tem bastante gente que tem um pouco de preconceito com esse material, mas eu acredito que escolhendo a chapa, tentando uma chapa mais limpinha, ele funciona super bem, ele funcionou super bem aqui. As cadeiras são da Creme, que tem esse detalhe do metal, né? Ela é super bonita e a gente escolheu esse tom de cinza tanto para a cadeira quanto para o banco. E aqui a gente usou esse canelado cimentício, que é lindo e dá esse efeito à medida que a gente tem essa iluminação aqui superior. Com a integração desses espaços, tanto nesse sentido quanto nesse, apareceram algumas vigas, né? E aí, essa solução que a gente fez de trazer toda essa prateleira aqui embaixo e passar por cima dessa viga, por cima não, por baixo dessa viga e por baixo dessa, arrematou, né? Unificou realmente o que acontece lá em cima e não só quando a gente prolongou o piso aí para a varanda, unificou a parte de baixo. Então isso é uma solução bem legal. E aí a hora que ele termina aqui, ó, a gente ainda desceu até uma altura que não é até o piso, que recebe aqui o nosso aparador, então tem toda um fechamento, uma geometria acontecendo aqui,
que traz a solução desde o nosso aparador até o móvel da TV. Isso é bem legal nesse projeto. Bom, esse espaço aqui que a gente integrou à sala, eles tinham um desejo especial, que fosse um espaço que, ao mesmo tempo que eles pudessem estar aqui, sentar, tomar um cafezinho, apreciar a vista, bater um papo com quem está ali na mesa de jantar, fosse um espaço que as crianças pudessem aproveitar bastante. Então, primeira coisa que a gente fez, embaixo desse banco inteiro, eu tenho um gaveteiro para brinquedos. Isso, gente, eu me pergunto até agora, por que não fiz na minha casa, Deus? Porque eu não tenho essa solução, eu tenho brinquedo saindo pelo ladrão. E isso aqui não tem errado, porque assim, vamos lá, a gente tem filhos, a gente não quer que os filhos fiquem, né, enfurnados no quarto. Eles estão junto com a gente, os brinquedos estão junto com a gente na área social. Então esse tipo de solução é muito legal para quem tem criança, porque fica um espaço para eles brincarem, vai ter um momento que vai estar tudo aqui espalhado, mas você consegue mitigar, né, consegue organizar minimamente quando, enfim, está recebendo, fica um espaço com cara de adulto, né? Então, todo esse banco aqui é lugar para brinquedo. E esse fundo aqui do móvel que divide com a TV, a gente virou um trecho para cá, que também é brinquedo. Então, as meninas têm esse espaço que é super lúdico para elas. Esse fundo, que é a área onde a gente tem as condensadoras, a gente criou essa caixa com esse ripado que ventila para lá, né? Porque a condensadora precisa de tomada de ar, a gente não pode fechar ela, então para lá é fechado. Aqui, se precisar de manutenção, a gente consegue acessar. E caixa de brinquedo, cestos, as cozinhas, né? A geladeirinha, o fogãozinho. Elas estão felizes aqui brincando. E junto com os pais, né? Que eu acho que isso é muito legal. Então, nesse layout, a gente ainda tinha previsto uma mesinha baixa, pequena, porque daí eles conseguem ter um apoio na medida que querem aqui tomar alguma coisa nesse canto. E nesse espaço aqui, que também está vazio, a gente tinha pensado em colocar um carrinho para ajudar nesse apoio daqui de quem está fazendo churrasco. Nesse primeiro momento eles optaram em não colocar, mas eu ainda acho que esse carrinho vai chegar aqui uma hora ou outra. Aqui a gente tem esses painéis que recolhem para os dois lados e a gente vai para a cozinha à medida que a gente abre esse espaço. Eles queriam manter, né, de novo, essa integração, porque aqui é a cozinha funcional, bem ou mal ali tem um gourmet, então essa conexão direta desses espaços era importante para eles. Aqui a gente tem a área de serviço, esses espaços a gente não reformou, manteve o que já tinha antes, então eu não vou mostrar para vocês, mas vou me concentrar aqui na área de serviço, onde a gente trocou o piso, aqui a gente tinha um granito preto que eles não queriam de forma alguma, então a gente trouxe o cimentício para essa área. A gente alterou a bancada também pelo quartzo branco, que aparece também no gourmet e em todas as bancadas da área dos banheiros do apartamento. E a gente fez uma marcenaria completamente nova. O verde aparece aqui de novo e o tom do MDF que a gente usou tanto para essa parte inferior aqui das marcenarias quanto para todo esse lado é o mesmo que aparece na casa toda. Desse lado, a gente queria, obviamente, bastante espaço de armazenamento, então a gente tem aqui essa parte superior. A gente tem o espaço para o micro-ondas separado, porque a gente não trabalhou com torre, eles preferiram manter um fogão mais parrudo, enfim, integrado ao forno, né? Casa que tem criança é casa que funciona de verdade, então esse espaço ele é bastante utilizado diariamente, então eles preferiram esse tipo de fogão. Máquina de lavar louça, cuba dupla com torneira que tem filtro acoplado, que também funciona bem. E nessa bancada aqui inferior, além do espaço aqui para os periféricos que a gente chama, aqui air fryer, torradeira, interfone, a gente tem uma área com um banquinho, que se eu precisar aqui fazer uma refeição rápida, também me atende. Do lado desse espaço, onde a gente tem o banco, a gente fez uma fruteira pequena e ainda aproveitamos essa lateral
mais comprida para louças e copos. Esse armário ele continua aqui acima da nossa super geladeira e aqui a gente também discutiu bastante o que a gente faria para potencializar essa área de armazenamento. No primeiro, antes da reforma, a gente aqui tinha uma coifa solta. E aí tinha uma discussão de como resolver isso, já que a janela está aqui posicionada na área do fogão. Bem ou mal, isso trouxe uma interferência, né, para a resolução da coifa. Então a gente trabalhou com essa coifa, que é uma coifa embutida. E aí você pode vir aqui e ver o que acontece quando a gente tem uma coifa embutida. A gente tem aqui a caixa dela, a projeção do furo da fachada, que vai receber o duto, que vai levar essa fumaça para fora. E aí eu consigo ainda ter uma lateralzinha aqui de armário e uma área que eu posso colocar coisas funcionais aqui do dia a dia. Sabonete da máquina de lavar, algum outro material que eu uso aqui na minha função. Então, é assim que funciona. A gente continuou aqui nesse prolongamento armários superiores e a gente ainda trabalhou com essas prateleirinhas aqui, com essa prateleirinha fininha, o mesmo modelo que a gente usou no box do casal para fazer a área do nicho. E ela é leve, funciona e deixou todo esse nosso ladrilho. Antes a gente tinha aqui uma parede de pastilha de vidro, que eu lembro bem que eles eram bem fortes, eles queriam trocar. Então a gente traz o ladrilho no tom de azul e ocre, que funciona muito bem com essa paleta dos verdes, enfim, e todos esses tons mais neutros que a gente trabalhou em todo esse projeto. Esse é o quarto de uma das filhas deles, o quarto da mais nova, e é por isso, inclusive, que as paredes elas estão pintadas. O nosso projeto previa papel de parede, mas essa pequena, quando a gente começou a fazer o projeto, ela ia para o escritório bebezica, assim, de dias. E ela agora já está numa fase, 3, 4 anos depois, já está numa fase que já sabe mais o que quer e tal, então a gente está com eles definindo qual papel vai entrar aqui. Tudo isso para dizer que a gente fez esse projeto para que eles implantassem mesmo um pouco mais para frente, porque quando ela nasceu, eles já tinham todo o mobiliário da filha mais velha. E aí foi isso que entrou aqui e ficou por uns anos. Depois, a gente executou aqui a nossa cama, então a gente já pode dizer que a pequena já está na cama. Gente, como passa rápido o tempo, né? Já está na cama, mas a cama tem aqui ainda esse apoio lateral que é necessário para as pequenas ainda nessa fase. A gente desenhou ela com detalhe em palha, que é o mesmo detalhe que aparece aqui nesse armário superior, que a gente usou aqui, esse MDF Milkshake. A gente fez gaveta aqui para sapatos. E esse nicho com esse tipo de colchonete que a gente consegue abrir e a amiguinha, enfim, ou alguém da família, se precisar, pode dormir aqui nesse quarto. Esse colchonete a gente desenhou e o nosso tapeceiro executou. Discutimos muito aqui sobre o que fazer para que não fosse nada tão definitivo, para que crescesse com elas, para que fosse um mobiliário responsivo nesse lugar de... Gente, as crianças crescem muito rápido, as necessidades mudam. Com 4 anos, a gente ainda não tem lição de casa, mas com 6, 7, já precisa de uma mesinha, né? Então, num primeiro momento, a gente tinha deixado um espaço mais livre, com mesa solta. Agora, eles já executaram. Essa marcenaria que a gente pensou, que é uma marcenaria onde a gente desenvolve aqui uma base cheias de ranhuras e esse tampo a gente consegue movimentar e ir mudando a altura dele. Isso é muito legal. Peraí que eu não encaixei certo. Isso é muito legal porque... razões óbvias. A criança está crescendo, a gente consegue ir subindo esse tampo e apenas ajustar
a cadeira. É uma coisa mais simples de se fazer do que ficar trocando essa marcenaria o tempo todo. Do lado aqui, a gente ainda deixou um espaço para guardar. Aqui não estão os livrinhos, mas no futuro, se precisar, material escolar, aqui todo o apoio que ela necessita para o dia a dia, fora esse espação que a gente tem aqui em cima. Então a gente fez um quarto para uma criança de 3 anos, mas que ela vai poder usar tranquilamente aqui até no mínimo 8, 9 anos, e esse papel de parede que vai entrar e que depois pode mudar. Então acho que a gente cumpriu aqui. Eu gosto de fazer quarto de criança assim. Pouco tema, né? Deixar que a característica apareça através de roupa de cama, nas cores que elas gostam, nos quadrinhos que a gente traz para a parede, e coisas à mão, né? Eu acho que agora eu tô tendo a experiência de novo de ter uma criança pequena em casa e eu percebo que cada vez mais eles querem ser autônomos, né? Eles querem fazer as próprias coisas, eles querem acessar, eles querem escolher, eles querem falar. E quanto mais a gente proporciona esse espaço para eles de liberdade, de criação, eu acho que a gente ajuda aí os nossos pequenos. Vou mostrar o banheiro aqui também que a gente reformou. Aqui a gente adotou o mesmo partido quando a gente escolheu como seria essa reforma. Trocamos o piso, revestimos a parte do box e aqui a gente escolheu trazer uma corzinha. Então a gente instalou aqui o guache nesse tom de rosa, conseguimos fazer o nicho e aí toda essa área contribui muito para a estética do espaço. Quando a gente tem revestimento na parte interna e fora a gente opta por pintar, como a gente fez aqui, já falei isso acho que em algum vídeo, a gente cria esse tento vertical para que ele faça o acabamento entre a área revestida e a área pintada, e além disso ele já recebe o box aqui, e isso tudo fica esteticamente organizado. Bancada em quartzo branco também, aqui cuba de embutir, espelheira também para as meninas, porque enfim, elas vão crescer. E aqui esse gabinete no mesmo tom de madeira que a gente usou em todo o resto, que em cima é uma báscula. E por que a gente usa a báscula em cima? Tem toda uma infra aqui de cuba, de sifão, que precisa estar liberada. Então, quando a gente faz báscula, a gente usa as laterais desse espaço útil e, ao mesmo tempo, não atrapalha essa infra que está acontecendo aqui. E embaixo, a gente tem esse gaveteiro, que é a tulha de roupa suja das meninas também. Saímos do quarto da Laura, chegamos no quarto da Marina, que é a mais velha, como eu comentei. Vou aproveitar para dizer que os armários dos 2 quartos a gente não refez. Já tinha aqui um armário branquinho, com esse puxador. É um armário, né, com uma linguagem já um pouco mais, eu diria, datado, mas a gente tem muito esse compromisso e essa escutativa quando a gente fala de budget, né? E a gente respeita muito isso. A gente não tem essa característica de ficar apertando o cliente, não, isso precisa sair, porque isso a gente tem que refazer. Não, nós somos racionais, a gente quer fazer projetos legais, a gente quer que os clientes tenham uma vida gostosa na casa que eles escolheram, mas a gente não quer estressar certos pontos. E esse tipo de ponto é um ponto que eu não estresso. A gente quer manter o armário e tá tudo bem, o armário branquinho aqui. Muitas vezes a gente envelopa se é necessário, ou a gente, quando não tem o perfil, assim, quando é algum outro puxador, a gente reaplica puxadores novos e funciona. Eu acho que a gente tem que ter essa escuta ativa quando o cliente tá falando de dinheiro. Enfim, dito isso, esse quarto, a gente tem soluções similares às soluções do quarto anterior. Mantivemos essa linguagem, né, de armário superior, com palha, mas a gente não leva a palhinha para a cama, a gente preferiu esse outro tipo aqui de lateral, porque ela também ainda precisa dessa lateral. Nessa aqui, vou te mostrar como que é esse detalhe. Eles não vão precisar disso para sempre, né? E essa cama é uma cama super atemporal, que ela consegue ficar aqui até os 18 anos de idade, se ela quiser.
18, olha aí, eu já expulsando a menina de casa com 18 anos, hoje as pessoas saem mais tarde de casa, né? Saem só para casar com 35, quem sabe. Então, provavelmente ela vai ter que mudar o papel de parede se isso acontecer. Mas brincadeiras à parte, esse tipo de lateral, a gente detalha de forma que ele tem aqui um L e a gente parafusa esse L aqui por cima. Daqui a pouco, quando ela não precisar mais, eu desparafuso isso, eu tiro isso, a lateral da cama tá intacta, no máximo eu preciso colocar um tapa-furo, que é um acabamentozinho na cor da marcenaria. Então, funciona super bem e fica mais legal do que aquelas laterais que funcionam também, mas são aquelas laterais metálicas que você fecha, não fica tão bonito, tudo bem que é só para dormir, mas essa aqui, ela contribui um pouco para essa estética. Desse lado, ela também tem a mesa que sobe e desce. Aqui, ela tem um pouco mais de espaço. Então, a gente tem 2 nichos ao invés de 1 e 2 baúzinhos. E o papel de parede entrou nesse quarto, né? Ela já tá mais crescidinha, já pude dizer com mais propriedade o que ela queria. Então, a gente pintou até meia altura e daqui para cima e o teto entrou esse papel de parede de granilite, que é super divertido, não é temático, né, de novo, ele tem cores, ele é coloridinho, então aqui, ó, ela tá no momento Lilo Stitch, então tem Lilo aqui, mas daqui a pouco, sei lá, tô no momento Mulher Maravilha, tá tudo bem, tô no momento, sei lá, daqui a pouco Hannah Montana, não sei se existe isso, mas enfim, qualquer coisa que ela quiser colocar de quadrinho vai funcionar, então acho que isso é muito legal. Então a gente traz quadrinhos aqui para essa lateral, nesse tema de borboletinha, florzinha, arco-íris, porque é o momento. Mas daqui a pouco, se quiser mudar, tá tudo bem. Outra coisa que eu ia dizer aqui, gente, é isso. Esse baúzinho de brinquedo, olha isso. Ele é da Momi, que é uma loja super legal de coisas infantis, que vende esses tapetes da Lorena Kennels. E baús, puffs. Vou dar um spoiler para vocês que a gente está fazendo a nova loja deles. Vai ser incrível. E a gente produziu aqui para ela com essas peças e eu tô me segurando para não levar tudo isso para a minha própria casa, para minha filha. Vou te mostrar o banheiro. O banheiro tem a mesma solução que o anterior. Você deve falar, nossa, que falta de criatividade dessa arquiteta, né? Não é exatamente isso. Eu tenho um pouco esse raciocínio quando eu estou produzindo banheiros e espaços que vão se repetir no projeto, de ter uma linha de raciocínio, sabe? Eu não gosto, não consigo propor para o cliente um banheiro de um jeito no quarto da filha número 1, banheiro diferente na filha número 2, eu tenho essa trava. E eu acabo mudando cor, trazendo uma solução diferente, óbvio, se for uma coisa específica, mas se não, eu prefiro definir um conceito geral. Especialmente para os banheiros sociais. Pô, banheiro do casal, Vanessa, vamos fazer uma coisa diferente? Vamos, lavabo, óbvio. Mas, sei lá, tem 4 suítes. Normalmente eu vou fazer variações do mesmo acabamento dentro dessas 4 suítes. Eu acho mais legal. Eu não gosto de sentir que, pô, cada banheiro é um revestimento. Eu me sinto um pouco no showroom apresentando coisas, sabe? Eu gosto de ter uma unidade. Então aqui é isso. Paredes pintadas na área externa ao box, bancada de quartzo branco, cuba de embutir, mesmo tom de marcenaria e mesma solução de marcenaria, espelheira, e dentro do box a gente usou outro tom de guache, que é o verdinho, para revestir todo o perímetro do box. Bom, agora eu tô aqui no quarto do casal. Esse é o closet. A gente não mexeu nos armários, como eu já falei para vocês. Já tinha esses 2 espaços aqui espelhados e eles preferiram manter assim como o piso e todo o detalhamento das portas e rodapés, molduras, a gente manteve essa estrutura. A gente reformou os banheiros e esse é o banheiro do casal, que eu já vou começar mostrando por ele. A gente escolheu aqui revestimentos mais neutros, assim como toda a paleta da casa. Então, a gente trouxe o porcelanato para o piso, posicionamos aqui uma bancada em quartzo branco com 2 cubas, uma boa espelheira,
E aqui atrás, vocês vão ver que a gente conseguiu fazer uma coisa que eles nos pediram bastante, que foi essa farmacinha, que é quase um roupeiro. A gente tem aqui abertura na parte superior e um gavetão, que é a tulha. Então ficou bem prática essa dinâmica. A gente conseguiu aproveitar essa área, porque é um banheiro relativamente grande, né? Com um box grande, numa largura bacana. E aí a gente traz um revestimento diferente para essa área do box. Eu não sou aquela pessoa que gosta muito dos revestimentos 3D, mas está aqui um revestimento que tem uma certa textura que eu gosto muito, que é o Vic, da Portobello Shop. E ele revestiu aqui todas essas paredes. E como a gente tinha aqui um impedimento de fazer nicho, primeiro porque uma das paredes era parede de fachada e a gente não costuma fazer essas aberturas em parede de fachada por segurança e até normas da maioria dos condomínios. E essa parede do fundo aqui era um pilar. Então a gente trabalhou com essa prateleira, que é uma prateleira metálica. A gente consegue ver aqui o detalhezinho da fixação dela. Ela é um Lzinho e funciona super bem ali para o dia a dia, para que eles possam deixar à mão as coisas que são mais necessárias para o banho. Fora do box, a gente pintou. E olha, essa obra já entregamos há algum tempo, como eu também já falei, e tá super ok, assim, bem conservado, não tem... Acho que essa escolha dessa cor mais clara, eu acho que ela ajuda nessa manutenção, porque paredes de cores escuras, foscas especialmente, elas sofrem muito com a vida, né? A gente passa, bate uma bolsa, é uma vassoura, e esse tom que a gente escolheu, esse tomzinho aqui de um bege café com leite, né? Um queimadinho, ele tá sobrevivendo muito bem. Trouxemos também o toalheiro elétrico. Eu não gosto muito quando essa instalação ela fica externa, né? Quando a gente tem que fazer uma tomada para ligar o plug no ponto. Eu gosto quando a gente já antecipa essa solução e prevê o ponto de energia na saída da peça, porque daí você consegue acionar isso na própria peça e fica mais delicado, né? A gente não tem esse fio aparente. Por que aconteceu isso aqui, Ivan? Eu explico. Esse toalheiro elétrico, ele entrou depois que a gente já tinha executado toda a obra. Eles não quiseram, enfim, quebrar a parede de novo para refazer. E aí, eles toparam conviver com essa solução. E tá tudo bem, o importante é que esse toalheiro cumpra a função e traga praticidade para o dia a dia deles. Aqui é o local do quarto, propriamente dito, do casal. Nós já encontramos essa cabeceira aqui, e eu acho que ela é uma das maiores sacadas aqui nesse quarto. Era uma cabeceira numa madeira escura, com brilho, inclusive. Então ela marcava muito um estilo, né? E eles queriam uma coisa mais leve, mais atual, menos austera, eu diria. E aí a gente lixou essa superfície, que era brilhante, e pintamos nesse tom de verde. Então assim, atualizamos 100% essa área, escolhemos cores mais neutras aqui para essas paredes, a gente só brincou com esse verdinho aqui na parede da TV para dar uma descolada, e desenhamos aqui essas duas mesinhas de cabeceira, no mesmo tom dessa marcenaria que a gente tem aqui na frente do quarto, que é um quarto compacto, mas que eles precisavam 2 postos de trabalho. E aí aqui a gente deixou o segundo posto de trabalho, onde toda a fiação ela passa aqui por uma calha inferior a essa bancada, esse tampo, e eles conseguem acessar aqui através dessa calha superior. Além disso, aqui embaixo a gente trabalhou uma área para sapatos e essa prateleira superior que tem um detalhe diferente aqui, né? Ela não é só uma prancha de madeira, ela tem aqui um detalhezinho nas laterais, né? Uma finalização, e no fundo ela tem a mesma cor
que a cabeceira do quarto. Então é um detalhezinho simples, mas que vai trazendo um pouco mais de camada aqui para as nossas decisões de marcenaria. Para as laterais da cama, eles preferiram ter o pendente ao invés da arandela. Isso é uma coisa que a gente sempre pergunta para o cliente, né? Quando a gente vai falar de iluminação, a gente sempre questiona: você lê na cama? Você precisa de uma luminária mais focada? Uma luminária articulada? Como é que você gosta dessa iluminação? Uma coisa aqui, a gente também tinha um projeto de iluminação bem parrudo, com luminárias muito sofisticadas, um investimento que já tinha sido feito pelo proprietário anterior, e a gente não quis perder esse investimento, né? São luminárias super bacanas, com filtro, articuladas, e a gente manteve então uma estrutura geral dessas luminárias, mas a gente foi fazendo alguns ajustezinhos nas luminárias decorativas, e aqui eles optaram por essa luminária, que é um pendente. Então ela tem muito mais uma função de decorar mesmo, de ter uma luzinha baixa. Se eu tô aqui e não quero ter uma luz direta, eu acendo só um ladinho ali, mas ela não é de fato a mais apropriada para quem lê e precisa de uma luminária mais funcional no dia a dia. A roupa de cama faz toda a diferença sempre num quarto, é da Linea. Eles trabalham com uma roupa de cama em linho, em cores super bacanas, uma paleta que eu falo que foi feita para Quatrino, e ela sempre entra aqui nas nossas produções para, enfim, trazer esse punch de cor que a gente adora. Bom, é isso. Chegamos ao fim de mais um tour. Toda quarta-feira tem vídeo novo. Aproveita, se inscreva no nosso canal, me conta aqui se você gostou desse apartamento, se você teria feito algo diferente, se você tem uma ideia nova para me dar. E é isso aí, me mandem perguntas, eu adoro interagir por aqui. A gente está trabalhando arduamente para que toda semana vocês tenham conteúdos bacanas que possam inspirá-los aí de alguma forma. Até a próxima!